Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que você sabe representa os trabalhadores, pesquisadores do INPE, DCTA, CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o trabalho realizado pelo INPA da Amazônia no salvamento de peixes-boi órfãos. Você também vai ter informações neste programa sobre um dos assuntos mais discutidos na ciência brasileira na última semana, o inédito aparecimento de áreas de desertificação no país por conta das mudanças climáticas. Mas antes, a gente mostra para vocês como foi a divulgação pelo governo federal dos dados anuais do PRODES, o desmatamento oficial no Brasil. Segundo os dados emitidos pelo INPE, o desmatamento caiu 22,3% no último ano em relação ao período anterior. Acompanhe. Desde janeiro, quando assumimos o governo, o presidente Lula assumiu o compromisso com desmatamento zero até 2030. Uma grande parte desse desmatamento vem do desmatamento da Amazônia. Nós sabíamos que era um desafio muito grande, inclusive os senhores jornalistas e as senhoras jornalistas sempre diziam que com certeza ia ser muito mais difícil, porque agora não era como era 20 anos atrás, de que nós tínhamos um cruzamento, e é verdade, de tráfico de droga, de tráfico de arma, de grilagem, de pesca ilegal, de garimpo ilegal, uma profusão de criminalidades após um completo desmonte da estrutura de governança ambiental, de destroçamento dos órgãos de comando e controle, de monitoramento, de redução de orçamento e de incentivo, inclusive, a atividades que redundavam em desmatamento. Nós assumimos o governo, o presidente Lula, dos primeiros 10 decretos que assinou, 5 foram na área ambiental, um deles era retomando o PPCdão, o Fundo Amazônia, um conjunto de medidas, inclusive do combate ao garimpo em terras indígenas. Começamos a fazer a atualização do plano de controle de desmatamento com os seminários técnicos científicos, porque fazer política tem que ser feita com base em evidência, e como fizemos no passado, quando criamos o PPCdam, foi da mesma forma que procedemos. Atualizamos o plano. E eu queria só fazer um rápido paralelo, aqui já agradecendo todos os parceiros dos 19 ministérios que trabalhamos juntos, coordenados pela Casa Civil, por todo o apoio recebido, né? Mas de um modo especial quero fazer isso na pessoa do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, da PRF, da Força Nacional de Segurança, de todos aqueles que botaram a mão na massa num primeiro momento, no primeiro trilho emergencial da agenda de comando e controle. O IBAMA e o ICMBio aumentaram em quase 200% a sua capacidade de fiscalização com o suporte desses entes que acabei de mencionar. Então, nós pegamos um passivo de 6.000 quilômetros quadrados do governo Bolsonaro, que estará sendo computado para o desmatamento de 2023. Mas como conseguimos uma redução de 42%, graças às ações emergenciais e dentro do plano de controle do desmatamento, que são medidas mais estruturantes, isso incide sobre a taxa global de desmatamento. Eu dizia que se nós conseguíssemos uma redução no cômputo geral de 10%, nós já estaríamos alcançando um grande sucesso. Mas o que nós alcançamos foi uma redução de 22% do desmatamento, mesmo já tendo uma contratação de 6.000 quilômetros quadrados deixado pelo governo Bolsonaro. Eu sei que isso é estranho para alguns, mas quando apresentar os dados vai ficar mais claro, porque de janeiro até a última medição do DT dá 49,5%, mas para incidir na taxa, que nós vamos ver agora, o que vai incidir é só, né, o que nós pegamos de janeiro a julho.
porque a taxa é medida de agosto a julho, mas esses 42% fazem a diferença no cômputo global e isso é muita coisa. Por trás disso tem a decisão política do presidente Lula de desmatamento zero, por trás disso tem a decisão política de que o plano e a política é transversal e por trás disso tem uma ação integrada do governo para poder alcançar esse resultado. Nós vamos apresentar agora o resultado do monitoramento do PRODES para o ano 22-23, lembrando sempre que o PRODES ele é medido de agosto de um ano até julho do ano seguinte, que são sempre o intervalo entre as estações secas, e por isso foi esse período. O próximo, por favor. Bom, o INPE mantém 2 sistemas de monitoramento, que são muito importantes. O PRODES, ele faz essa medida anual da perda de florestas, e então ele é o dado oficial que vai dar exatamente quanto foi perdido de floresta de um ano para o outro. E o DT é o sistema que faz esse monitoramento diariamente. Ele foi criado em 2004, principalmente para subsidiar as ações de fiscalização, para que a equipe lá do IBAMA, as equipes dos órgãos estaduais possam se deslocar, possam saber aonde está ocorrendo o desmatamento. E a gente agrega esse resultado diário em valores mensais que não são dados, não é o valor exato do que vai dar no PRODES, mas ele é um indicador de tendência do que está acontecendo no desmatamento. Por favor. E olhando para o DT, como a ministra já tinha colocado, no período do final do ano anterior, entre agosto e dezembro de 22, comparado com o mesmo período em 21, a gente vinha de um aumento de 54% no DT. Próximo. E, olhando então para esses dados, para essa curva do DT, fazendo um exercício que é um exercício de projeção, não tem nenhum compromisso de dizer que era exatamente o dado que ia dar, mas esse olhando para os dados anteriores do DT e para os dados que haviam sido medidos entre agosto e dezembro, a gente tinha aí uma expectativa de que o DT desse ano seria o pior DT desde 2015, quando a gente está medindo com as imagens WFI. Que você ia superar os 10 mil quilômetros, ia dar mais de 12 mil quilômetros de DT, perto de 12 mil quilômetros de DT, o que certamente iria impactar na taxa PRODES que está sendo divulgada agora. Mas isso teve uma mudança, a gente partiu desses 54% e a partir de janeiro, com todas as ações que foram tomadas visando a redução do desmatamento, o que o DT mediu foi uma queda de 42% nesse período, então, de janeiro até julho. Então, essa curva que a gente vê aqui em preto, ela tinha a expectativa de ser a maior, na verdade, ela teve uma redução enorme aqui e ficou, inclusive, menor que o DT medido em anos anteriores. Próximo. E isso, então, agora, trazendo para o PRODES, o que a gente percebeu foi uma redução de 22,3 quilômetros, então, está sendo estimado... 22,3%. Hoje nós temos aí uma taxa estimada de 9.001 quilômetros. É importante a gente ressaltar, essa é a menor taxa desde o ano de 2019. Nos últimos 5 anos, os 4 anos haviam sido acima dos 10 mil quilômetros, que é, de certa forma, uma barreira psicológica de ter mais de 10 mil quilômetros quadrados, 1 milhão de hectares desmatados. Esse ano, pela primeira vez, a gente está abaixo dessa linha, estamos com 9.001 quilômetros quadrados. Isso representou uma redução direta e medida em relação ao PRODES anterior de 2.593 quilômetros, o que dá uma emissão evitada na ordem de 133 milhões de toneladas de carbono equivalente. E isso representa aí cerca de 7,5% das emissões nacionais. Isso dá uma dimensão de quanto essa redução representa para o país, representa para o mundo todo, quando a gente considera essas emissões que foram evitadas, por favor.
E quando a gente olha ainda mais especificamente para os 70 municípios prioritários, onde se concentrou as principais ações que a ministra Marina estava elencando, a gente tem uma redução ainda maior, de 42%, comparado ao dado desse ano contra o dado do ano anterior. Isso significa que onde você teve essas ações, você conseguiu resultados ainda mais expressivos. Um rápido mostrando os principais estados. No Amazonas, a gente vinha de 4 altas seguidas, agora uma queda de 40%. No Pará, a gente vinha de uma queda, continua essa tendência de queda com a queda de 21%. Em Rondônia, uma queda bem maior do que a queda anterior, uma queda agora de 42%. E no Mato Grosso, um aumento de 9%. Esse gráfico, ele mostra desde o começo do PRODES, lá em 1988, ele tem então essas variações ao longo do tempo, e esse aqui é para chamar a atenção, é o seguinte: a gente tem sim uma grande redução aqui, mas é importante a gente olhar que esse dado ainda é um dado expressivamente maior. Em governos anteriores, lá em 2012, 2014, a gente, também em outras administrações, a gente já tinha valores próximos, abaixo de 5 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, a gente precisa ainda fazer um certo trabalho para recuperar, mas certamente, se nós não tivéssemos uma grande contribuição do ano anterior, esse dado seria menor, seria mais próximo dos índices menores que a gente já teve. Aqui a gente mostra um quadro produzido pelo IBAMA, mostrando o volume expressivo de aumento de autos de infração da ordem de 104%, e vocês observam que com o aumento das ações também a gente observa mais ou menos que numa proporção quase a redução dos desmatamentos. Esse é o dado do IBAMA. O dado do ICMBio dentro de unidades de conservação e territórios em unidades de conservação federais, a gente vê também praticamente mais que triplicou, aumento de 320% no número de autos de infração e uma queda de 58% nos desmatamentos dentro das unidades de conservação federais. Aqui é o conjunto, eu chamo do conjunto da obra do IBAMA. Na verdade, não são só os autos de infração, as multas, mas, sobretudo, as ações de embargo, que a gente verifica também um aumento importante nos embargos em 2023, na apreensão de bens dentro de áreas embargadas, destruição de bens, e a gente verifica que esse aumento é expressivo, é um conjunto de ações que refletem também essa queda importante. No eixo de atividades produtivas sustentáveis, também já tem um conjunto de ações que começaram a ser desenvolvidas esse ano, estão avançando agora no próximo ano, mas é a retomada do programa de pagamento por serviços ambientais, chamado Floresta Mais, o Bolsa Verde também, que é uma bolsa que vai para populações tradicionais em áreas protegidas. A ampliação importante das concessões florestais, manejo florestal em terras públicas, pelo Serviço Florestal Brasileiro, da ordem de mais de 870 mil hectares. Ações de apoio às comunidades impactadas, vocês verificaram aí as ações importantes lideradas pelo Vice-Presidente da República e pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mais de 600 milhões investidos somente na Amazônia. No Amazonas, o Plano Amazônia Mais Sustentável do Ministério da Agricultura, com investimentos de 80 milhões de reais, estratégias ligadas à bioeconomia, desenvolvidas no estado do Amapá, também pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, Integração e Desenvolvimento Regional, uma ação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com editais para compra de máquina para apoiar a produção extrativista na Amazônia, programa social importante, Luz para Todos, o Ministério de Minas da Amazônia também, e o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia de 60 milhões de reais para pesquisas em biodiversidade, regeneração florestal e laboratórios de satélite para monitoramento. No eixo ordenamento territorial, uma ação muito importante também, liderada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário,
do ministro Paulo Teixeira, que é a reinstalação da Câmara Técnica de Destinação de Florestas Públicas. Um volume expressivo de mais de 30 milhões de hectares na Amazônia de florestas públicas não destinadas e que agora, como essa, a gente está acelerando o processo de destinação a essas áreas. Num primeiro momento foram 3,75 milhões de hectares que já estão sendo indicados e direcionados para estudos de unidades de conservação e áreas para concessões florestais, mais de 3,8 milhões de hectares indicados pelo Ministério dos Povos Indígenas e FUNAI para reconhecimento de terras indígenas e também em análise a declaração de outros 10 milhões adicionais a esses mais de 7 milhões já falados agora, para o próximo ano, para destinação ainda entre esse final de ano e começo do ano que vem. E também, em parceria com o SPU, Ministério de Gestão e Inovação, uma ação de bloqueio desses territórios indicados para destinação, com uma série de medidas que vão constranger a grilagem de terras e o desmatamento ilegal nesse volume expressivo de áreas aí a partir desse final de ano. Vários órgãos envolvidos, o MDA, o INCRA, Ministério de Meio Ambiente, CMBio, Serviço Florestal, Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, Ministério do Planejamento e Orçamento, MGI, o SPU e o Ministério de Gestão. Como instrumentos normativos e econômicos, o Ministério do Planejamento criou esses marcadores verdes para a gente poder identificar no orçamento ações que contribuem com a conservação, o controle, o desenvolvimento sustentável e a redução de desmatamento, ações da ordem de 20 bilhões de reais indicados na PILOA agora desse ano e no plano plurianual. São 50 programas ligados a 24 órgãos. A retomada do Fundo Amazônia já desde fevereiro, com os investimentos agora, o volume de recursos hoje disponível de 3,9 bilhões, mas já há novas declarações de novas doações na ordem de 3,5 bilhões de reais dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, União Europeia, Dinamarca, Japão, Suíça. E aí os órgãos envolvidos são o Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Relações Exteriores e o BNDES. O lançamento, que os senhores e senhoras assistiram, do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, lançado por um decreto do Presidente da República no dia 5 de setembro, que vai destinar em 3 anos ações de regularização ambiental, regularização fundiária e atividades produtivas sustentáveis na ordem de 600 milhões de reais do Fundo Amazônia para os 70 municípios prioritários de controle do desmatamento, de acordo, inclusive, com o desempenho desses municípios na redução dos desmatamentos. Outra medida muito importante que foi adotada agora no primeiro semestre, em junho, foi a atualização do Plano Safra desse ano como um forte indutor de agricultura de baixo carbono, com um bônus de 1% na taxa de juros para o crédito ao produtor rural que tem o seu cadastro ambiental validado ou que adota tecnologias produtivas sustentáveis de acordo com critérios do Ministério da Agricultura. E também uma ação importante que foi a restrição de acesso a crédito para proprietários de imóveis com áreas embargadas, não apenas pelo governo federal, mas também pelos estados, não apenas na Amazônia, mas em todos os biomas. Essas foram as novidades, inclusive também no caso de cadastros ambientais rurais suspensos por estarem sobrepostos a territórios indígenas, unidades de conservação e florestas públicas não destinadas. E todo um conjunto de medidas focadas no controle e no constrangimento da comercialização de ouro ilegal. Então, são medidas ligadas ao cadastro de clientes relacionadas ao titular do direito minerário e à adoção da nota fiscal eletrônica do ouro como um ativo financeiro, medidas adotadas pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda nessa linha de instrumentos econômicos e normativos. Em relação, e tudo isso, quer dizer, é o que já vem sendo feito, como foi mostrado aqui, nós tivemos uma redução importante do desmatamento agora em 2023, mas nós temos um grande desafio para 2024, os senhores e senhoras estão acompanhando a situação do El Niño, e os riscos climáticos para esse próximo ano. Aqui, esse gráfico, essa figura mostra
o El Niño de 97, que foi considerado até hoje o El Niño mais forte, mais intenso. Naquele ano, quem acompanhou, lembra-se de incêndios em Roraima, né, em intensidade muito grande, né, em 97, e o El Niño de 2023 a gente observa aqui tanto o Atlântico Norte com muito mais aquecimento, isso tem impacto na circulação e diária e também na seca na Amazônia, e todo o Pacífico aqui também com aquecimento muito mais intenso. Então esse El Niño é ainda mais forte que o El Niño de 97, o que torna muito mais desafiador a nossa ação de manutenção e ainda mais redução de desmatamento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz para vocês as informações sobre o aparecimento de áreas de desertificação inéditas no Brasil. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta para falar sobre um dos assuntos relacionados à ciência brasileira mais discutidos na última semana, em meio a esse calorão que está afetando todo o Brasil, praticamente todo o Brasil. Nós tivemos a notícia da existência de um ponto inédito de desertificação no Brasil. A conclusão sobre a existência desse ponto foi possível por meio de um relatório preparado por pesquisadores do INPE e do CEMADEM para o Ministério de Meio Ambiente, justamente para a criação de um plano nacional de combate à desertificação. A gente está conversando nesse momento com o pesquisador Javier Tomazella. Ele era do corpo técnico do CEMADEM até o ano passado, está no INPE neste momento, na mesma divisão do pesquisador Jean Olmedo, que nós entrevistamos na semana passada, que falou sobre a plataforma Adapta Brasil, que está fornecendo os dados aí sobre adaptação, as adaptações necessárias aí às mudanças climáticas. Javier, muito boa tarde, como eu estava dizendo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Explica para a gente tentar entender primeiro o que é essa área de desertificação que vocês encontraram neste momento, por que é tão importante ter atenção para isso e se a gente pode imaginar que essa área é a mesma coisa que um deserto, como a gente conhece lá no Oriente Médio, deserto do Saara, enfim, essas áreas, deserto do Atacama, aqui pertinho, na América do Sul. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil agora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por me receber no seu programa. Em princípio, eu vou tentar esclarecer muito bem quando a diferença entre deserto e desertificação. Deserto são propriamente, como você mencionou, é o deserto do Saara, são formações puramente naturais. E quando a gente fala em desertificação, essa talvez é a diferença, é um processo que combina um ambiente, que é um ambiente mais árido a semiárido, com um processo de degradação do solo, nesse caso, intervenção do homem. E esse processo de degradação do solo é que cria dentro da paisagem um ambiente que tem características de deserto. Daí vem o nome de desertificação. Muito bem, como esse tipo de ambientes que é mais seco, como seria o caso do semiárido ou áreas áridas, são mais propícias a se desenvolver o processo de desertificação, o primeiro passo que nós seguimos é identificar quais são as áreas cujo clima pode ser classificado, por exemplo, em árido, semiárido e subúmido seco, por entender que essas áreas são mais, como eu disse, propícias a sofrerem um processo de antropização que leva ao processo de desertificação. Então, em função desse princípio, dessa ideia, é que o MMA nos pediu para a gente identificar, fazer uma atualização do que seriam as áreas que caberiam dentro desses diferentes tipos climáticos, ou seja, subúmido seco, semiárido e árido. Talvez aí nós simplesmente fizemos uma análise retrospectiva, pegando uma série que se inicia em 1960, com dados meteorológicos, e vai até 2020.
E nesse tipo de estudo é necessário se utilizar períodos suficientemente longos, que nesse caso são de 30 anos, para capturar as características médias do clima de uma determinada região, e com isso se chegar a um diagnóstico que seja mais estável e que indique tendências. Então, a partir disso, nós fizemos análises, como eu falei, em período de 30 anos, começando por 60, 90 e concluindo aos últimos 30 anos, que caberia, digamos, ao período 1990 a 2020. E o que nós constatamos nesse estudo? Que simplesmente ao longo desse período está havendo um processo de expansão das áreas que são classificadas como semiárido, com clima semiárido, e esse processo de expansão vem se acelerando ao longo do tempo, e no caso dos últimos 30 anos, de 1990 a 2020, nós percebemos que, pela primeira vez, identificamos uma área que pode ser, que tem características de clima árido. Então, o estudo baseado, como eu falei, em observações meteorológicas, permitiu identificar uma área em torno de 5.000 km², relativamente pequena no contexto do semiárido, porém é significativo porque é a primeira vez que aparece e ela se localiza dentro do norte do estado da Bahia. Estamos colocando na tela agora, Javier, uma reprodução do site do CEMADEM, onde a gente observa um mapa. Se vocês olharem aí, nesse mapa aí mostra as 3 regiões ao que eu me referi anteriormente. O limiar 0,2, ou seja, inferior a 0,2, basicamente me define essa área que é árida, que aparece aquele redondinho em cor mais escura que está destacado no norte do estado da Bahia. Depois, uma cor mais magenta, vamos dizer, é delimitar as áreas classificadas como semiárido, que as pessoas estão mais habituadas, porque identifica o semiárido do Nordeste, basicamente, e, finalmente, em cores rosas, as áreas que são classificadas como subúmida seca. Esse último análise, que mostra precisamente do período de 90 a 2020, tem como também novidade o fato que apareceram 2 áreas rosinhas. Uma no Pantanal do Mato Grosso do Sul, que vocês podem constatar aí à esquerda do mapa, e lá um pontinho lá no norte do Rio de Janeiro, que foram áreas, digamos, que podem ser incluídas dentro do subúmido seco. Normalmente, muito se discutia na bibliografia sobre essa questão do norte do Rio de Janeiro, que tinha características de semiárido, mas, de fato, nunca tinha sido observado com base em dados meteorológicos esse tipo de processo. Então, isso também trouxe como constatação esse estudo. Vocês identificaram essas áreas com base digamos, numa análise de um longo histórico de dados, né? Muita gente que não conhece o método científico questiona dados, né? É possível que exista algum equívoco, que vocês estejam que não esteja tão seco assim quanto vocês estão imaginando? Vou emendar uma outra pergunta nessa para você já acabar com os meus argumentos. Houve alguma visita de campo a esses locais para averiguar alguma coisa? O que a gente tem de estudo anterior são mapeamentos de áreas que estão mais suscetíveis à desertificação. Eu, principalmente, liderei um estudo que já foi publicado, e isso a gente estudou usando sensor de satélite, que é uma medida indireta. E nós identificamos uma área crítica, precisamente aquela área do norte da Bahia. Então, isso leva, de alguma forma, uma evidência adicional de que essa área apresenta características que são muito mais rigorosas que o próprio entorno do semiárido, que por si próprio já é uma área mais crítica. E com relação às outras regiões do país, o que nós sabemos, nos apoiamos em outros estudos, existem vários estudos no norte fluminense e também outros estudos na região do Pantanal, que recentemente, o ano retrasado, se não me engano, foi afetado por queimadas muito fortes, e vários estudos, inclusive conduzidos pelo próprio CEMADEM, mostram que essa área, os extremos climáticos estão se intensificando.
Portanto, isso nos coloca, em certa forma, nos dá uma certa tranquilidade no sentido de mais confiança no produto que nós elaboramos para nos levar a crer de que a confiabilidade desses dados é definitivamente alta e que esse estudo simplesmente já está confirmando outras evidências que foram, de alguma forma, coletadas em estudo prévio. Ou seja, a chance de nós estarmos diante de alguma coisa que não é isso que está sendo dito é muito pequena. É muito pequeno. Essas áreas, elas são o quê? A característica é não ter mais vegetação, você tem uma incidência de chuva muito reduzida. Quais são os elementos que vocês colocam na paleta de cores para chegar à conclusão de que há desertificação? É importante lembrar de que não necessariamente uma área que tem clima árido, como acontece, por exemplo, em muitas regiões da Espanha, ela é ausente de vegetação. Ela pode ter vegetação, mas, de fato, o tipo de vegetação que é característico de um ambiente árido é diferente de um ambiente semiárido. Então, como o fenômeno é relativamente recente, mudanças na vegetação ainda são mais difíceis de serem detectadas. Mas se o processo persistir ao longo dos anos, que nós entendemos que irá persistir, porque ela é causada por um processo que é de caráter global, então esse tipo de persistência pode sim levar, e eu acredito que vai levar algum tipo de mudança na estrutura da vegetação que ocorre naquelas regiões. Essa não é exatamente a sua área, mas eu vou perguntar por conta da sua experiência com os estudos em relação a outros locais. Existe meio de reverter isso? Se a gente correr lá e começar a plantar árvore, vai ter algum efeito prático na desertificação? É importante que se entenda isso. Esse processo ele vem muito, digamos, sendo provocado pelo efeito do aquecimento global. Assim sendo, é um processo que a gente não tem, em certa forma, controle, muita capacidade de agir em uma escala regional. Por quê? Porque se o aquecimento ele ocorre em todo o planeta, existem regiões do globo em que o aquecimento ele é mais acentuado. Existem outras regiões do planeta em que o aquecimento é muito mais gradual. Mas, de toda forma, o aumento digamos, da temperatura, ela provoca um aumento de evaporação, e esse aumento de evaporação é que promove precisamente essa condição climática mais característica com o ambiente desértico. O ambiente desértico, como eu falei, é óbvio, a capacidade da atmosfera de absorver água, de evaporar, é muito grande, mas a precipitação é muito pequena. Então, mesmo que persistam essa certa quantidade de precipitação que cai na região, o fato de o planeta estar aquecendo provoca o aumento de evaporação e isso realmente leva a uma redução do índice de aridez. É uma questão praticamente inexorável. O que tem que ser pensado agora é medidas de adaptação. Existem muitas questões relacionadas com o aquecimento global que têm um caráter irreversível. Então, portanto, eu acredito que o que tem que ser pensado é como a gente vai agir através de medidas de adaptação para você conviver com essa nova realidade. Muito bem. Bom, mas o estudo, além de identificar esses 3 pontinhos aí com desertificação, ele também identificou que o semiárido está crescendo. Nós corremos o risco de ter uma explosão do semiárido e tomar conta aí de grande parte do país? De fato, o que aconteceu nesse período analisado é que as áreas que correspondiam a semiárido, elas avançaram muito na categoria subúmido seco. Ou seja, enquanto subúmido seco se reduzia, o semiárido avançava. Isso está levando, de certa forma, a uma condição de expansão do semiárido, porém a área subúmida seca não estava aumentando tanto. No último período analisado, sim, o subúmido seco também recebeu um aumento. E eu acredito que se essa tendência climática elas se confirmarem, é possível que gradativamente, porque é um processo gradativo, algumas áreas semiáridas em algumas regiões do país se expandam. É possível se pensar, uma vez que
o aumento de temperatura sempre vai acarretar um aumento de evaporação e, portanto, vai, de certa forma, influenciar sobre as condições naturais. Isso me parece que é inevitável. Com exceção no sul do país, como eu falei, o sul do país também sofre aquecimento, porém as chuvas estão aumentando. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Por isso que o índice de aridez mostra um caminho contrário, ou seja, de fato mostra um aumento, muito relacionado ao aumento de chuva. Isso também é bom mencionar. Ocorre no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, que é uma região que a gente não gostaria, né? Porque esse tipo de fenômeno muitas vezes está associado a chuvas muito intensas que provocam os escorregamentos que a gente vê, né? E que muitas vezes trazem, né, a perda de vida. Tivemos recentemente, inclusive no início do ano, em São Sebastião, um incidente Exatamente. bastante grave. A gente acompanhou aí a movimentação do CEMADEM. No INPE, o senhor fazia parte de um projeto, né, de um grupo, estou colocando aí na tela, do SAP, o Sistema de Alerta Precoce contra Seca e Desertificação. Esse grupo, ele não está ativo no momento, mas muitas dessas informações que o Dr. Javier está nos colocando aqui vieram, são oriundas desse trabalho. Como é que está a possibilidade de retomar isso agora que o Ministério do Meio Ambiente pediu para vocês digamos assim, a atualização dos dados sobre seca e desertificação? E para que serviria o SAP? Ele seria uma espécie de sistema complementar ao que o CEMADEM faz de seca, de alertas? Explica para a gente, doutor, por gentileza. De fato, o sistema está sendo, entre aspas, redesenhado. É uma iniciativa que o Ministério do Meio Ambiente já manifestou interesse em retomar. Esse programa, o SAP, foi muito importante no seu momento, porque ela produziu, de fato, o primeiro análise que nós chamamos de compreensivo sobre tudo, porque muitas vezes os estudos de desertificação no Nordeste eles tinham um foco muito regional, localizado em um ou outro estado. E o que nós conseguimos na época fazer? Um diagnóstico integrado. E realmente esse estudo teve um alcance não apenas dentro do país, mas também dentro da comunidade científica internacional, que a gente consegue monitorar esse tipo de informação. E a partir disso, o MMA, sim, manifestou interesse, e a ideia é que a gente faça agora, talvez, um pool de várias informações que esse produto, ou esse SAP, seja um hub em que congregue várias informações produzidas por instituições públicas, envolvendo não apenas o CEMADEM enquanto o INPE, mas outras instituições que atuam na área com o objetivo de ter uma abordagem, ter um portal, vamos dizer, que de alguma forma se consiga concentrar várias informações relacionadas com o fenômeno da seca e da desertificação. É importante que as pessoas saibam que seca e desertificação são fenômenos com uma escala temporal diferente. Seca pode ocorrer de um ano para outro, pode ser que esse ano seja seco e o próximo ano seja úmido, mas desertificação já é um fenômeno muito mais gradual que acontece, por isso falei, períodos de 30 anos, é um fenômeno muito mais gradativo e, portanto, a escala de observação com que a gente trabalha é um pouco diferenciada com relação a seca, que tem um caráter mais episódico, né? Por isso, daí que a ideia é se trabalhar com dois enfoques, sempre respeitando a escala inerente a cada um desses tipos de fenômenos. Esse estudo, inicialmente, ele aponta algum risco ou alguma mudança significativa dentro da Amazônia ou da Amazônia Legal que a gente deva se preocupar aí num horizonte próximo? Por enquanto não, porque mesmo aumentando a evaporação, de fato, a precipitação, o excedente de precipitação é muito significativo na Amazônia. Pode, eu não quero ser categórico, pode, é uma possibilidade que isso, em certa forma, venha ameaçar alguns contornos do Cerrado. E isso é importante, porque existe muita atividade agricultura de grande escala dentro do Cerrado. Eu sempre falo que essas mudanças climáticas não é uma questão de ser a favor ou contra do meio ambiente. É necessário entender que fenômenos climáticos extremos, eles acarretam
prejuízos econômicos, não apenas ao meio ambiente, mas para outra atividade econômica, como a agropecuária, como a produção e assim por diante. Então, É isso que o senhor eu está acredito que dizendo, quer a dizer, não maior adianta achar incidência, que a mudança climática não vai afetar o agronegócio. todos seremos afetados. Eu sempre dou um exemplo aqui, inclusive o outro dia estava conversando. O ano passado, houve uma seca muito intensa na Europa e por conta disso a produção de azeitona e de oliva se frustrou. E hoje, se a gente for para o supermercado, vai encontrar que o azeite que a gente compra dobrou de preço e dobrou precisamente por esse efeito. Então, é importante que as pessoas entendam que o preço dos alimentos ele é influenciado por esses extremos climáticos. Daí que não se pode dissociar ou, de alguma forma, interpretar essa questão do meio ambiente e da produção como fenômenos antagônicos. Eles, em certa forma, eles devem agir de uma maneira sinergística, uma vez que um influencia o outro. Eu acho que equilíbrio climático é importante para a produção. Sem equilíbrio climático não tem produção agrícola e, obviamente, todos serão prejudicados, desde quem produz, porque vai ter uma queda de rendimento, queda de produtividade, até quem consome, porque quando a gente for comprar o feijão, vai ver que o preço ele é afetado por esse sistema climático. Portanto, eu acredito que a abordagem nesse sentido não tem que ser vista de uma maneira, vamos dizer, como dois setores que estão em disputa, assim, não simplesmente tem que se pensar soluções que sejam integradas. Muito obrigado, doutor Javier. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação e sucesso aí nos estudos, viu? Muito obrigado e agradeço pela entrevista. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você confere uma entrevista com a pesquisadora do INPA, responsável pelo tratamento de peixes-boi órfãos. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora um pouco sobre esse trabalho fantástico realizado pelo INPA, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, no salvamento, no resgate de filhotes órfãos de peixe-boi. A gente está aqui em linha direta lá com a Amazônia, com a pesquisadora Vera da Silva, ela que é a primeira mulher das Américas a ser membro honorária da maior organização internacional de mamíferos aquáticos, a Society for Marine Mammalogy. Boa tarde, doutora Vera, obrigado pela senhora ter atendido ao nosso convite. A gente está mostrando agora na tela algumas imagens do manejo desses pequenos animaizinhos aí que vocês têm ajudado. Quando que começou esse trabalho e quantos animais mais ou menos vocês já ajudaram nesse período? Boa tarde. Boa tarde. Então, o peixe-boi, né, a gente chama que é um gigante gentil, né? Ele nasce pequenininho, mas ele cresce bastante, né? Chega a 400 quilos, né? É um animal bastante grande. E esse projeto ele começou em 1974, ele já tem muitos anos e foi evoluindo, e hoje já passaram pelo INPA cerca de 300 peixes-bois, mais ou menos. Alguns vieram a óbito porque chegaram aqui em condições muito debilitadas, né? Muitas vezes os animais são mantidos em cativeiro inadequado e, como são bebês, eles chegam aqui, às vezes, em situações quase que irreversíveis de recuperação. Mas uma grande maioria permaneceu, foram reintroduzidos e foram translocados para outros lugares. Hoje, aqui no INPA, nós estamos com 65 animais, né, sendo que um percentual é só filhote, e nós recebemos anualmente uma média de 12, tem ano que chega a 15, mas em média 12 animais que são resgatados por várias razões. A mãe pode ser morta, né? E aí eles ficam sozinhos e acabam sendo recolhidos por algum pescador ou um morador dessas regiões ribeirinhas, e depois chegam aqui ao INPA
Muitas vezes eles são capturados acidentalmente em redes de pesca, né? As pessoas vão pescar para buscar seu alimento ou mesmo para comercializar os peixes, estica sua rede e quando vai checar a rede de novo, acha um filhote de peixe-boi, né? E agora nós temos também as questões ambientais, né, de áreas e lagos que secam, e nós não temos registros de peixes-bois morrendo, assim, por conta da seca propriamente, mas tem se encontrado animais mortos ou restos de animais mortos, ou seja, com a redução do nível da água, os animais estão sendo mortos para uso, consumo da população ou de algumas pessoas. Animais mantidos em cativeiro em condições inadequadas. Isso ainda é comum, a pessoa tentar capturar peixe-boi para ter numa propriedade, para ter numa fazenda, para ter num lago? Qual que é o interesse disso? É consumo, é venda, uma criação, digamos assim, ter como pet um peixe-boi? Então, é comum, né? Só que o peixe-boi é uma espécie ameaçada, né, na categoria de vulnerável, e por lei ele é protegido e é proibido manter peixe-boi em cativeiro, a não ser para fins de pesquisa, ou como é o nosso caso aqui no INPA, né, um criador científico, né, onde nós fazemos, como você já colocou, nós recebemos os filhotes resgatados e eles são reabilitados aqui. Aí depois tem um outro processo. Mas para responder a tua pergunta, sim, é comum. E tem várias maneiras. Muitas vezes as pessoas encontram filhotes praticamente recém-nascidos, porque quando eles se emalham nas redes, eles não conseguem escapar. As pessoas, às vezes, até na vontade de querer ajudar, remove o animal da água, coloca na canoa e leva para casa. Põe numa caixa d'água ou numa caixa de isopor com água. E aí, nesse momento, o filhote perdeu o contato com a mãe. E a mãe vai embora. E aí, como ele é um mamífero, ele mama, ele precisa da mãe dele, ele acaba ficando dependente da alimentação por mãos humanas, né? E muitas vezes o leite não é suficiente nem adequado, e isso cria uma série de problemas de saúde. Uma coisa interessante, os filhotes de peixe-boi, eles não metabolizam a lactose. Então, quando eles recebem leite de vaca, o leite puro, eles criam gases, eles viram os balõezinhos e eles não conseguem afundar, porque eles estão cheios de gases e eles sofrem de cólicas, como uma pessoa que tem problemas com lactose, né? Com tudo isso. E o agravante, porque como eles não reclamam, não choram, a gente não escuta, muitas vezes as pessoas não sabem que esse animal está sob sofrimento. E dá-lhe leite, leite errado também, né? Então, tem todos esses, quando eu digo de um cativeiro inadequado. Quando o animal é maior, tem pessoas que capturam, vendem, pessoas que compram, pessoas que colocam em seus açudes, em seus lagos, de tudo um pouco, mas é importante frisar que essa manutenção de um peixe-boi em cativeiro por particulares é proibido por lei. Em problemas de alimentação com leite, mas como é que vocês superam essas dificuldades? Quais são as maiores dificuldades que vocês têm para tentar recuperar um bichinho desse encontrado na natureza? Então, inicialmente, nós também, como pesquisadores, tivemos muita dificuldade, testamos vários tipos de leite. O leite do peixe-boi ele é muito gordo, ele tem quase que 17% de matéria gorda, de gordura, é quase um iogurte, né? E ele tem, quanto mais gordo o leite, mais baixo é o teor de lactose, né?
porque tem vamos dizer, um balanço nos componentes. E no caso do peixe-boi, nós fomos testando diferentes dietas, vamos dizer assim, leite de soja, leite sem lactose, que tem um custo muito alto, enfim. E até que nós tivemos aqui no INPA nascimento de filhote de peixe-boi, né? Uma fêmea, a Bull, ela se reproduziu, teve 3 filhotes e nós coletamos o leite, foi feita a análise do leite dessa fêmea e um aluno de mestrado do INPA desenvolveu, então, um sucedâneo para substituir o leite materno. E hoje nós usamos esse sucedâneo com muito sucesso, né, alimentando esses filhotes aqui no INPA. Mas o importante é que quando esses filhotes são capturados e que eles foram separados da mãe, que eles venham rapidamente para um local de cuidados adequados. E a nossa recomendação é que quando uma pessoa encontrar um peixe-boi que foi recém-emalhado, que libere o peixe-boi ali mesmo onde ele encontrou, não tire da água. A fêmea peixe-boi, ela é uma super mãe, ela é cuidadosa e ela não vai abandonar o seu filhote, mas quando ela está em comunicação com o filhote, eles vocalizam e ela está ali, os dois estão falando. Na hora que tira o filhote da água, leva embora, ela perdeu o filhote e ela vai embora. E aí nós temos um problema. O filhote é um problema, porque, como eu coloquei, alimentar esses animais tem um custo muito alto, não só do leite em si, mas do tratador que tem que ficar cuidando dele, da manutenção e depois levar esse animal novamente para o ambiente natural. Todo esse processo custa muito caro. Então, a natureza e a fêmea de peixe-boi é o melhor investimento para esse animal, viver na natureza e crescer com a sua mãe, porque ele aprende todas as estratégias, tudo que ele precisa para sobreviver. No começo da entrevista que vocês estão aí com praticamente 60, mais ou menos 60 animais. Qual que é o percentual ou a chance desses 60 deles conseguirem ser recolocados na vida, na natureza? Vocês têm um percentual de sucesso? Existe o risco de algum deles ter que ficar com vocês aí até o fim da vida? Tem e nós temos animais, porque dentro do processo de seleção dos animais que vão voltar para a natureza, tem que ver a personalidade do animal, como ele se comporta, se ele se habituou muito ao ser humano e responde à voz humana facilmente. Então, quando eles saem, eles são aqui no INPA, eles são criados em tanques de fibra de vidro. Nós temos que tirar esses animais desse tanque e levar para um ambiente controlado, mas seminatural, que são alguns lagos de fazendas que nós temos parceria, lagos escavados, né, para piscicultura e que são cedidos pelos proprietários para a gente fazer essa adaptação. E esse é um período que pode demorar de 6 meses a 1 ano, onde os animais têm contato com outros organismos aquáticos. Aqui nos nossos tanques, eles nunca viram nenhum peixe, não sabem nem o que é um peixe, nunca escutaram um boto, nunca viram uma cobra. Então, eles têm que aprender a ter todas essas condições naturais de água turva, fundo de barro, achar comida natural, ver outros organismos, como que ele convive com tudo isso. E aí nós temos uma seleção, não só uma bateria de exames que tem que ser feito para ver se esses animais estão aptos a retornar à natureza, sem levar nenhuma doença para as populações naturais, e também se ele não é aquele tipo de animal que fica com a cauda para fora, que fica rolando na superfície. Tem todos esses tipos de comportamento, porque nós não queremos criar animais para eles serem presas fáceis de caçadores, né? Então, esses animais, eles acabam ficando
mais nos tanques e ficando ou nos lagos numa vida de semicativeiro. E, bom, imagino que nesse turbilhão que foi aí para os institutos públicos nos últimos anos, deve ter sido muito difícil manter o tratamento tão custoso, né? Agora vocês estão bem? Tá tudo certo para poder cuidar dos bichinhos? Não sei se tudo certo para cuidar. É uma eterna batalha de todas as instituições que recebem filhotes de peixe-boi, né? Existem outras, o INPA não é o único, e todos nós sofremos com as mesmas dificuldades, que é manutenção das instalações, salário dos tratadores, né? A alimentação abundante e constante, porque nós somos responsáveis pelo bem-estar desses animais e sujeitos a penalidades se a gente não tratar deles bem, mas também estamos sujeitos a recursos, no nosso caso aqui no INPA, recursos do governo federal. Então, tudo isso tem que ser alocado, tudo passa por licitação, tudo passa por um processo burocrático. Às vezes, você tem que ficar correndo atrás do prejuízo, buscar coisa, mas, de um modo geral, deveria funcionar normalmente, porque nós temos uma capacidade de soltura de animais numa média de 13 a 15 animais por ano. Mas lembra que eu disse quantos que a gente recebe? 12 a 15. Então, a gente quase que nunca consegue dar vencimento ao número de animais em cativeiro, né? Se a população não ajudar na libertação dos animais que não deveriam vir para o cativeiro, né? E se a gente ter uma recuperação rápida. Então, isso deveria ser uma coisa contínua, mas às vezes tem interrupção. A última vez que nós soltamos animais foi em 2021, já estamos em 2023. Tivemos a pandemia, o nosso plantel aumentou. Agora estamos quase começando de novo onde a gente estava antes da pandemia, liberando animais. Foram 44 animais reintroduzidos. Então, e esses animais, eles não são só soltos na natureza. Existe um monitoramento após a soltura para ver a adaptação desses animais, se eles estão bem, se eles não, enfim. E, paralelo a essa adaptação, tem também um trabalho junto às comunidades na área que esses peixes-bois são soltos, para que essas comunidades se tornem amigas do peixe-boi e passem também a proteger esses animais. Como é que é feito esse monitoramento? Vocês colocam algum chip subcutâneo no animal, alguma coisa assim, não? Não, nós colocamos chips para poder identificar os animais facilmente com leitor. Mas os chips, eles precisam que você esteja muito próximo do animal, né, para poder ter a leitura. E uma vez que você liberou o animal na natureza, você perde esse contato. É só se ele for recapturado ou ele vir a óbito que você pode ir lá identificar com o chip, né? Mas não, nós usamos rádios transmissores, né? São transmissores do tipo VHF, que são presos num cinto no pedúnculo caudal do animal, quase como um bracelete, só que na região caudal, né? E ali esse transmissor, cada animal tem uma frequência única e emite sinais, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Então ele vai se movimentando e as pessoas que fazem o monitoramento vão com uma antena e um headphone ouvindo o sinal do transmissor que está transmitindo o sinal para ver onde que esse animal foi. Às vezes eles andam muito, os nossos monitores perdem os animais, passam dias tentando achar, acham de novo, enfim. Então isso dura meses e a gente já teve a oportunidade de resgatar uma fêmea 18 meses depois que ela havia sido reintroduzida, porque o rádio estava funcionando, o transmissor. Aí era época de seca, ela entrou no canal, opa, vamos aproveitar. E ela estava grávida. Então,
mostrando que ela se adaptou muito bem, se relacionou com outros peixes-bois, né? E deve estar hoje com seu filhote ou já numa outra gravidez, né? Então, esse é o sucesso de uma reintrodução, quando você acompanha e vê que o animal realmente se adaptou e está envolvido com animais selvagens e se reproduzindo. Quero agradecer demais aí a pesquisadora Vera da Silva, sucesso no resgate, salvamento e reintrodução de peixe-boi na natureza. Muito obrigado pelas informações e pela atenção que a senhora nos deu, viu? Eu quero dizer mais uma coisa, a Vera não trabalha sozinha. Então, a Vera não trabalha sozinha, tem um grupo de pessoas e também instituições que apoiam esse trabalho e que estão sempre nos ajudando, os meus alunos, os alunos de pós-graduação aqui do INPA e de outras instituições também que fazem suas pesquisas com esses animais, os comunitários que nos recebem e que ajudam no monitoramento, trabalham no monitoramento desses animais. Então, realmente é uma atividade que só tem esse sucesso que a gente quer se tiver o apoio dessas pessoas todas. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje, com essas boas notícias vindo lá da Amazônia, vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela Rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo BCC, nossos programas estão integralmente disponíveis na nossa página do YouTube ou no próprio canal da TVT também no YouTube. Nosso e-mail está aí para você que quiser fazer reclamações ou fazer sugestões e a gente volta na semana que vem com mais um programa inédito para vocês. Tchau, gente. Obrigado, viu?